Olá, você está no Direito.com e hoje temos o privilégio de receber o Dr. José Eduardo, né, nosso grande advogado, especialista, né, com atuação nos tribunais superiores e que tem uma dissertação muito interessante, né, que fala das arbitrariedades, né, muitas vezes que se emprestam às interpretações emanadas dos tribunais superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal. Né? Seja muito bem-vindo, viu, Eduardo? Muito obrigado, doutor Raimundo. É um prazer estar aqui no Direito.com. Infelizmente, nos últimos anos, nós temos visto uma ascensão do Poder Judiciário para decidir todas as questões. Mas você diz infelizmente? Isso é ruim? Eu acredito que podemos sim caracterizar como uma coisa ruim, no princípio de que nossas instituições políticas estão fracassando no seu dever de resolver as questões que são trazidas a elas. Certo. E todas as questões acabam, de uma forma ou de outra, convergindo para o Poder Judiciário. Então você acha que há um desequilíbrio, né? Nós temos então 3 poderes na nossa estrutura organizacional, temos os 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. E há uma predominância do judiciário e isso não faz bem. Com certeza. Nenhum poder que seja absoluto faz bem. Infelizmente, o que nós vimos é que o Poder Judiciário, infelizmente, está avocando para si esse caráter final de decisão em quase todas as instâncias importantes da nossa República. Mas você poderia citar assim, um exemplo, Eduardo, que o Judiciário avoca para si alguma coisa que não seria, a princípio, né, de competência dele? Tem muitas questões nos últimos anos que eu gostaria de citar para ilustrar esse exemplo. Podemos ver, por exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto é uma questão que mexe, que causa uma... Você está se referindo àquela decisão do Barroso? Por exemplo, a decisão do ministro Barroso, mas podemos citar, por exemplo, na casa da DPF 54, o aborto dos anencéfalos, que o ministro Marco Aurélio deu uma liminar, que permitiu o aborto durante vários meses no país, sendo que estava pendente de julgamento. Então, o ministro do Supremo tem muito poder de decisão. E quando todas as questões são dadas a essas pessoas, esses 11 ministros do Supremo que têm esse poder todo de decisão e que não passam pelo crivo democrático de escolha, não são pessoas eleitas. É verdade. Então, aí nós engraçado, tem esse detalhe, né? Quer dizer, é um órgão que, em tese, deveria ser neutro, né? Por quê? Porque ele não passa, inclusive, pela soberania do voto, né? Perfeito. E aí entra a tese do meu livro. Nós temos um poder judiciário que se legitima pelo seu saber técnico, que se legitima pelo seu conhecimento jurídico, pela sua neutralidade, mas que alguns casos que são mais representativos de comoção social, de valores sociais importantes, ele desvia desse saber técnico e o legitima e parte para fundamentações estranhas a isso, fundamentações que nós poderíamos classificar como juridicamente arbitrárias. E aí tem um ponto interessante, que é uma distinção que eu gostaria de fazer a princípio sobre a diferença entre interpretar o direito e o que eu chamo de arbitrariedade nessa minha pesquisa. Aliás, esse tema é extremamente atual, né? Recentemente nós tivemos, só para que a gente possa contextualizar no nosso telespectador, nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que cuidou daquilo que nós chamamos de foro por prerrogativa de funções. Né? Esse é o nome técnico, né? Mas a imprensa, né, como ela gosta de fazer, ela esculhamba tudo dizendo que o nome disso é foro privilegiado. Não tem nada de privilégio, né? Pelo contrário, faz suprimir instâncias. Sim, né? menos oportunidade de defesa. Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? O Supremo avocou para si. Né? Disse, eu vou decidir com relação a 513 deputados e 81 senadores. Uma matéria que está claríssima no texto constitucional, em diversos artigos, né? Mas o Supremo decidiu que esse tipo de julgamento dos parlamentares, e apenas dos parlamentares, deveria ocorrer nas instâncias inferiores, ou seja, no juiz de primeiro grau. Perfeito. A primeira pergunta, é competência do Supremo definir isso? Ou ele pode interpretar? Segundo,
o foro por prerrogativa de função alcança também juízes, ministros, diplomatas, ministros e conselheiros dos tribunais de contas, só que governadores, só que isso vai ser discutido no STJ, membros do Ministério Público, e agora, recentemente, o Ministério Público se posicionou ao contrário lá no STJ, quer dizer, lá no Supremo se posicionou a favor de mandar julgar no primeiro grau, e no STJ, como é que você explica essa dicotomia e como é que a população vai conseguir entender isso? Esse é um exemplo claro da questão de fundo que nós estamos tratando aqui hoje. O que nós observamos? Às vezes, existem valores moralmente relevantes, socialmente relevantes, claro, que estão sendo colocados em jogo ali. E o que se observa? O direito, infelizmente, tem que ser um ponto de barreira aos excessos na busca desses valores. Muitas vezes existem coisas no nosso país, ninguém aqui vai negar que estão erradas. Existem a corrupção flagrante, diversos problemas de moralidade no país. Só que o Poder Judiciário tem que ter uma atuação limitada. Porque se o Poder Judiciário é dado a ele decidir com base em princípios, em valores, quem são os ministros supremos ou quais são os limites que eles têm para privilegiar um valor frente ao outro? Como eles podem alterar as regras que já estão estabelecidas? Às vezes a decisão até vai... Quem lhes concedeu esse poder? Quem lhes concedeu esse poder? Mesmo porque, assim, podemos assumir que, a princípio, eles cheguem, às vezes, a um resultado correto. Mas o caminho que eles estão trilhando para chegar nesse resultado é perigoso. Porque esse raciocínio gera precedentes. Claro. E esses precedentes hoje, que estão sendo utilizados para um valor positivo, no dia seguinte podem vir a ser utilizados para o estabelecimento de valores negativos que vão suprimir liberdade de cidadãos, vão afetar a vida das pessoas. Então, traduzindo para o telespectador, vale a pena os fins justificam os meios? Perfeitamente. É isso, né? É essa discussão que nós estamos tendo aqui. E eu acho que é interessante aqui, então, agora estabelecermos essa diferença entre a capacidade dos juízes de interpretar a lei e quando eles estão entrando no campo da arbitrariedade. Deixo que isso é um ponto muito importante fazermos essa distinção. O senso comum, que as pessoas ouvem do Poder Judiciário, que sabem sobre a lei, pensam que o direito é algo que é auto-aplicável. Que, por exemplo, o fato de existir uma lei que fala determinada coisa, basta que o juiz analise o fato, vê se o fato se encontra naquela lei e pronto, a solução está dada. O direito não opera dessa forma. Não, primeiro, o juiz não julga de ofício, né? Ele tem que ser provocado por alguém, né? Perfeitamente. Existe toda uma estrutura que faz com que as questões cheguem ao Poder Judiciário, e lá no Poder Judiciário, a decisão do juiz se assemelha mais a um quadro, a moldura de um quadro. As normas jurídicas, as leis, as portarias, elas servem como os limites de onde o juiz pode decidir. Elas não estabelecem como ele deve decidir. Isso, quando o juiz está dentro do quadro, quando o juiz observa as leis, ele está interpretando o direito. Agora, quando ele foge às bordas desse quadro, quando ele sai da moldura, aí ele começa a entrar no campo da arbitrariedade, que é isso que nós estamos tratando aqui hoje. E quais são essa moldura? São as normas do nosso sistema jurídico brasileiro, principalmente as regras de fundamentação, que estabelecem que o juiz não pode, por exemplo, deixar de analisar todos os argumentos que uma parte coloca, que o juiz não pode deixar de observar os precedentes já existentes sobre o tema, não pode inovar, não pode criar o direito da cabeça dele. Então, aquela teoria do direito achado nas ruas, tem que ficar na rua mesmo, né? Exato. Porque veja só, que Sim. troço é esse, direito achado nas ruas? Eu nunca vi um troço desse. Né? O direito achado nas ruas realmente é uma teoria que permite dar muita liberdade ao juiz em detrimento do nosso sistema jurídico. Se os próprios juízes começam a acreditar que eles têm o poder para mudar o sistema jurídico, então nós não precisamos mais do poder legislativo. Você não precisa do legislativo. Se você não precisa do legislativo, você não precisa do aval soberano da população, né? Nós teremos um Estado juiz, literalmente. Exatamente. Mas me diga uma coisa, Zé Eduardo, como é que a gente poderia estabelecer a diferença da interpretação e da arbitrariedade? Até onde o juiz interpreta e em que momento ele passa a pisar num terreno pantanoso
da arbitrariedade. Esse é um critério que o nosso sistema jurídico estabelece pela via negativa. O que isso quer dizer? O direito não diz para o juiz como ele deve fazer algo. Ele dá uma liberdade para o juiz de interpretar o direito. Mas ele estabelece aquilo que ele não deve fazer, que são esses critérios negativos. E esses critérios negativos são estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil, que estabelece quando uma decisão não se considera fundamentada. Então, esses critérios negativos são essas questões que eu estou colocando, por exemplo, de não observação do precedente. Quando você for argumentar com base em um princípio jurídico, você tem que demonstrar que o seu caso se adequa àquele princípio que você está argumentando. Aliás, os nossos códigos, as leis, elas são muito claras, né? Muito claras e muito bem elaborados. O novo Código de Processo Civil trata com muito cuidado desse tema, evidenciando os limites que o magistrado tem. E ele também promoveu uma grande inovação que eu acho muito interessante, que é a retirada da ideia de livre convencimento motivado do juiz. Antigamente existia essa noção de que o juiz era o destinatário final da prova, ele era soberano no processo e ele simplesmente iria motivar sua decisão de forma livre, com base naquilo que havia sido produzido. O Código retirou esse princípio e está dando muito mais autonomia às partes para participarem do processo. As partes hoje no direito têm muito maior capacidade de influência. É verdade. Eles podem agora sim... O juiz fica aqui distante, né? Exatamente. Esperando... E é obrigado, por exemplo, a se manifestar sobre todos os argumentos que as partes deduzem no processo. Então agora ele não tem tanta liberdade de argumentação como ele havia antes. Está sendo dado um trabalho com uma postura mais técnica. Quer dizer, há um tempo você coloca o juiz numa posição equidistante, deixando que as partes consigam ou tentem fazer a composição do litígio, né? Sim. Ao mesmo tempo, e aí a gente vai entrar num terreno extremamente polêmico, né? A gente vê uma atuação muito contundente do juiz Sérgio Moro lá em Curitiba, né? Eu confesso a você que com 39 anos de advocacia, eu acho que às vezes ele age mais até mesmo como acusador do que como juiz, né? Aqui, sem qualquer juízo de valor, né? Acho que tem um valor extraordinário, tem um papel fundamental na história do país, mas eu tenho a impressão que de vez em quando ele vai um pouco além, não? Seu papel de juiz. Isso é uma questão muito interessante. Porque o juiz ele tem que ser imparcial. O juiz tem que ser imparcial e tem que agir sempre que provocado. E vejo no juiz Sérgio Moro que realmente ele está muito preocupado com a questão do país. Até diria que ele não age numa questão de má fé. Também acho que não. De jeito nenhum. Aliás, tenho certeza Tenho disso. certeza que não. Ele está preocupado com valores sociais muito relevantes, que é o combate à corrupção. No entanto, todos nós, e isso eu vou até recapitular uma entrevista que ele deu esses dias, falando que ele até comentou, não vou saber citar a fonte exatamente, que ele mesmo estava errado de dar tantas entrevistas. Então, acredito que ele tem uma noção de que algumas posturas dele talvez não sejam o ideal. Não é que seja ilegal, é que às vezes é inconveniente. Juiz não é para ficar aparecendo em televisão, né? Não é para ficar... Semana passada ele estava do lado do João Dória, que é candidato a governador de São Paulo, tirando foto, entendeu? Selfie, quer dizer, é uma baboseira danada. Eu acredito que isso realmente não se coaduna com o papel da magistratura. Que deve exteriorizar serenidade, tranquilidade. É uma coisa que eu estava conversando com alguns acadêmicos da Universidade de Sorbonne, que eu estou fazendo um doutorado lá. Na França, ninguém conhece os nomes dos ministros do Supremo Tribunal. Nos Estados Unidos ninguém conhece também, lugar nenhum. Aqui no Brasil você escala. Olha, o goleiro é a Carmen Lúcia, o lateral direito é o Marco Aurélio, e vai assim, né? Infelizmente. O Fux é meio campo, né? E o Barroso é o centroavante, é o que pagou contra. Infelizmente acabou que os ministros supremos se tornaram celebridades políticas. E o papel de juiz, aquele papel que é afastado, neutro, longe de pressões sociais ou longe de influências ideológicas externas, acabou um pouco comprometido nesse cenário, sim. Isso traz um efeito deletério, a meu ver, terrível, extremamente corrosivo, né? Porque desacredita. A população passa a questionar publicamente decisões judiciais. Eu fico muito preocupado quando eu vejo autoridades judiciais
sendo hostilizados no meio da rua, entendeu? Quer dizer, isso não corre o risco de dar certo. Exatamente. Essa coisa não é boa, né? Naturalmente. A crítica acadêmica, a crítica racional, a crítica civilizada aos pressupostos das decisões judiciais é, com certeza, necessária à democracia. Todos nós devemos fazer isso e devemos estar atentos às decisões dos tribunais. No entanto, quando nós estamos partindo para o campo da barbárie, de se colocar, por exemplo, não uma decisão judicial ali, mas se vê um viés ideológico, isso inflama politicamente a população e acaba criando esse tipo de situação que considero muito negativa. Mas me diga uma coisa, tem alguma coisa ali do seu lado, né? Tem um livro ali, né? Sim. Esse livro, ele foi publicado quando, estou aqui me referindo, à dissertação, né? Exatamente. Essa foi minha dissertação de mestrado, foi publicada agora no ano de 2017. Ah, foi em 2017, Isso. né? Como é que é o título? A arbitrariedade na fundamentação das decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja que ponto atual, né? A arbitrariedade na fundamentação das decisões do excelso pretório, né? Exatamente. Excelso pretório, né? Que é o Nossa, Supremo nossa Tribunal, Supremo né? Federal. Mas realmente é um tema muito atual e me parece que você já apresentou em alguns estados e até no Sim, exterior. eu tive a oportunidade de apresentar na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, participar de um debate com os acadêmicos daquela universidade, foi muito produtivo. E agora eu vou ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso lá em Cambridge, no Reino Unido. Ele fala assim, lá em Cambridge, no Reino Unido, fica parecendo que é bem ali em Piracuruca, minha cidade de Pernambuco. Eu acho que você devia, inclusive, para poder passar no teste, antes de chegar em Cambridge, devia passar em Piracuruca, que lá em Piracuruca tem uma academia mesmo, entendeu? Capital cultural do Nordeste, entendeu? Conhecer. Mas olha, que coisa boa, eu fico muito feliz, viu, Eduardo? Eu acho que o país precisa estar sempre refletindo, né? E no caso, traduzindo, formalizando, entendeu? Essas reflexões, porque o momento é muito rico no nosso país, né? Com certeza. É o momento da gente produzir ideias. Nós temos quase que uma usina de ideias, né? Todo mundo atirando para todo lado e tal, mas tem muita coisa boa nisso aí, né? Nós temos que crescer com esse momento de dificuldade no nosso país, né? Nós temos que aproveitar, é um momento ruim, é um momento negativo, é um momento que nós vemos muitos cidadãos com desesperança com suas instituições, mas é um momento também de refletirmos como país, de chamarmos a responsabilidade e discutirmos o que está acontecendo. Às vezes as pessoas acabam se entrincheirando nas suas ideias, nas suas ideologias. Cega, né? E acaba ficando cego. Eu mesmo, nós aqui conversando, às vezes podemos estar muito errados sobre alguns pontos de vista que nós estamos dando. É porque isso é da natureza humana, né? A partir do momento que você fica fixo numa coisa, você limita a sua visão, né? Perfeito, mas enquanto nós estivermos abertos ao diálogo, há esperança de nós chegarmos num ponto melhor, né? Por isso que o diálogo é o caminho sempre, né? Com certeza. Eduardo, eu fico muito feliz, né, de aqui nesse programa Direito.com, que é um programa voltado para todos, mas em especial, né, para o mundo jurídico, né, trazer uma tese, né, como essa, né, que você defende muito bem, né, e traz, entendeu, inclusive fundamentos em cima de fatos recentes, né, e o Supremo nunca foi tão pródigo, né, em trazer exemplos para pesquisa, né? Com certeza. Tem colaborado bastante com o Supremo colabora muito para ser uma fonte de pesquisa, o que é muito bom, o que é também, ótimo, com certeza. Permite, né? E quem sabe, às vezes não se compreende determinadas decisões dentro de um contexto, mas daqui a pouco, quando estivermos mais distantes, né, possamos ter uma percepção melhor sobre uma percepção melhor dessa fotografia inteira. A gente deixa de olhar só uma pequena parte e passamos a olhar, né? Mas olha, eu quero agradecer muito, né, você ter encontrado um tempinho para esse bate-papo aqui com a gente, né, do Direito.com, e realmente foi um prazer enorme para nós, né, ter essa oportunidade. O prazer é tudo meu, vou agradecer às nossas pessoas que nos assistem e estamos à disposição, quando quiser. Ótimo, e semana que vem o Direito.com estará de volta para a gente conversar um pouco, né, sobre temas jurídicos, né, que impactam na vida da sociedade brasileira.